Imagine que a chave mestra para curar as feridas mais profundas do seu corpo e da sua alma sempre esteve escondida a poucos centímetros da sua pele, adormecida em apenas 3 pontos invisíveis que você toca todos os dias, sem jamais perceber o poder que eles guardam. Se você aprender a destrancar as fechaduras desses 3 portais milenares da maneira correta, eu garanto com absoluta certeza que você experimentará um nível de restauração física e emocional tão absurdo que desafiará toda a lógica que o mundo moderno tentou lhe enfiar goela abaixo. O que eu estou prestes a colocar nas suas mãos não é um conto de fadas místico ou uma teoria esotérica barata, mas o exato mapa anatômico e sagrado que o Mestre Jesus utilizava em silêncio para operar o que a humanidade, na sua ignorância, costumava chamar de milagres. Você carrega essa mesma tecnologia divina pulsando nas suas veias desde o exato segundo em que respirou pela primeira vez neste mundo, mas passou a vida inteira com essa força engavetada, completamente cego para o arsenal de cura que já mora dentro do seu próprio peito. Hoje, o véu vai finalmente cair e nós vamos desenterrar juntos esse poder que você passou décadas ignorando. Eu preciso que você compreenda uma verdade imutável que foi esquecida pelas antigas rotas da história humana. Jesus, o maior curador que já caminhou sobre a poeira desta terra, não injetava a cura de fora para dentro. Ele não fazia mágicas externas ou truques de ilusionismo para consertar corpos quebrados e mentes em frangalhos. A genialidade dele, a verdadeira maestria que as religiões muitas vezes falharam em explicar, era a capacidade cirúrgica de acionar o interruptor exato que já existia no interior daquela pessoa que sofria. Ele simplesmente lembrava à carne e ao espírito humano do seu poder original de autorreparação. É exatamente essa mesma faísca de vida, essa mesma eletricidade divina, que habita silenciosamente o seu ser neste momento. Ao chegarmos nos minutos finais da nossa jornada de hoje, eu não vou te deixar apenas com palavras bonitas. Eu vou te entregar, passo a passo, um protocolo de ativação completa e prática que você poderá executar hoje mesmo, no silêncio do seu quarto, conectando os 3 portais do seu ser para despertar um tsunami de cura que varre o seu corpo de dentro para fora. Mas preste muita atenção, pois o verdadeiro ouro desta nossa conversa está escondido mais à frente. Quando nós mergulharmos fundo entre as sessões 7 e 9 deste vídeo, eu vou expor o segredo supremo que interliga esses 3 pontos isolados em um único e imbatível circuito de energia flamejante. Estamos falando do que os grandes mestres do deserto e sábios da antiguidade sussurravam sob o nome de triângulo sagrado. Compreender a mecânica desse triângulo é a peça que falta para você entender, de uma vez por todas, o porquê de a cura verdadeira, definitiva e inabalável nunca, sob hipótese alguma, vir de uma fonte externa. Se você sair deste vídeo antes de cruzarmos essa ponte, você perderá a única revelação capaz de reordenar o seu DNA e despedaçar todas as falsas crenças que você cultivou sobre o que significa estar curado. Não é um acidente que você tenha tropeçado neste vídeo, no meio de um oceano de distrações digitais. Existe uma inteligência cósmica te guiando e cada célula do seu corpo já reconhece que chegou a hora de acordar o gigante que dorme em você. Me permita destruir uma ilusão que o mundo moderno enraizou na sua mente desde a infância. O seu corpo, essa máquina formidável que te carrega todos os dias, não é um mero aglomerado acidental de carne, ossos pesados, músculos cansados e sangue bombeando no escuro. Ele é um ecossistema vivo, uma galáxia de inteligência pulsante, desenhado com uma precisão matemática tão assustadora que a ciência contemporânea ainda engatinha no escuro, tentando decifrar os seus mistérios. Existe uma arquitetura sagrada erguida dentro do seu templo físico, construída não por acaso, mas com um propósito monumental. E as fundações dessa arquitetura escondem pontos específicos de extremo poder, portais de pura energia radiante e canais de sanidade que não precisam ser comprados, fabricados ou implantados pela simples razão de que eles já estão instalados aí dentro. Eles não pedem para ser criados, eles gritam para ser despertados. E é exatamente esse despertar vulcânico que vai sacudir a sua realidade no dia de hoje. A tragédia silenciosa da nossa sociedade é que a esmagadora maioria das pessoas desperdiça a vida inteira e esgota as suas reservas financeiras mendigando por saúde nos lugares mais errados possíveis. Elas pulam de consultório em consultório, rastejam de guru em guru, enchem o corpo com coquetéis de remédios sintéticos e, com sorte, encontram apenas um alívio passageiro,
uma maquiagem temporária para o seu sofrimento. Mas o relógio gira, a anestesia passa, a dor volta a morder, a doença retorna das sombras e o peso emocional esmaga os ombros com uma fúria ainda maior. Por que isso acontece repetidamente? Porque a humanidade se viciou na ilusão covarde de buscar do lado de fora a salvação que só pode ser forjada no calor das engrenagens internas. Não estou dizendo que tratamentos externos são inúteis, longe disso, mas sem o despertar desse componente interno visceral, sem essa tomada de consciência profunda que aciona a sua fábrica celular, qualquer tentativa de cura será eternamente manca, incompleta e superficial. Sempre vai faltar arrancar o mal pela raiz. Essa era a diferença colossal de Jesus. Quando as mãos dele tocavam a pele fria de um doente, ele não estava enviando algo que faltava. Ele estava ligando o reator nuclear que já existia na alma daquela pessoa. Hoje, eu não vou te ensinar a depender de uma pílula, de um mestre ou de mim. Hoje, nós vamos arrancar as suas correntes e te ensinar a despertar a força vulcânica que você sempre teve. Uma autonomia que não tem preço. Uma liberdade que absolutamente ninguém, nunca mais, poderá arrancar de você. E se essa voz silenciosa dentro do seu peito está sussurrando, ou talvez até gritando, que isso é absolutamente real, é porque a sua alma já reconhece essa verdade milenar há muito tempo. Nós fomos condicionados por gerações a fio a procurar salvadores fora de nós mesmos, esquecendo completamente que fomos projetados com o exato mesmo equipamento espiritual dos grandes mestres da história. Pense profundamente no primeiro centro de poder que acabei de mencionar. A clareza de visão, aquele ponto magnético repousando majestosamente bem ali, no centro da sua testa. Quantas vezes na sua vida você já tomou uma decisão baseada puramente na lógica fria, ignorando aquele aperto incômodo no estômago ou aquela intuição súbita, apenas para se arrepender amargamente meses depois? Essa visão interna não tem absolutamente nada a ver com o que os seus olhos físicos podem captar. Trata-se da capacidade cirúrgica de perfurar o véu das ilusões cotidianas, de enxergar as verdadeiras intenções por trás das máscaras das pessoas e de compreender o quadro maior, o propósito profundo da sua própria existência. Quando esse centro está bloqueado pelo medo, pela ansiedade ou pelo excesso de racionalidade, nós andamos no escuro, tropeçando repetidamente nas mesmas pedras, recriando os mesmos ciclos dolorosos e atraindo relacionamentos que nos drenam. Mas quando ele finalmente desperta, você simplesmente sabe o que precisa ser feito. A dúvida esmagadora desaparece. Você consegue imaginar o quão libertador seria viver a sua rotina sem precisar duvidar da sua própria bússola interna nunca mais? Contudo, a visão sozinha, por mais afiada e clara que seja, pode facilmente se tornar fria e implacável se não estiver diretamente conectada ao nosso segundo e mais vital motor de energia, o coração. E aqui, preciso que você esqueça tudo o que as novelas e os filmes românticos lhe ensinaram sobre o que é o amor. O amor incondicional que Jesus e outros grandes avatares emanavam pelas ruas não era um sentimento frágil, carente ou dependente de aprovação. Era uma força implacável da natureza. Era um estado de ser permanente, uma frequência vibratória tão absurdamente alta que a doença, o desespero e o medo simplesmente não conseguiam sobreviver no mesmo espaço. Você já parou para se perguntar por que é tão incrivelmente difícil perdoar alguém que o magoou profundamente? É porque nós teimamos em tentar perdoar usando o intelecto, usando a mente lógica, e isso é uma tarefa impossível. A mente sempre vai exigir punição, justiça ou uma compensação. O verdadeiro perdão, aquele que traz a cura real, só acontece quando ativamos e expandimos esse centro cardíaco. É ele, e apenas ele, que transmuta a dor em pura sabedoria. Se o seu coração está blindado por camadas espessas de mágoas acumuladas e decepções antigas, a sua energia vital para de circular. Ela estagna e pesa. E o que acontece com a água que não flui? Ela adoece. Permitir que o peito se abra novamente, mesmo depois de ter sido estilhaçado, não é um ato de ingenuidade ou fraqueza. É, de longe, a maior prova de bravura e de maestria espiritual que um ser humano pode alcançar. E é exatamente do casamento sagrado entre essa visão cristalina e esse coração pulsando amor genuíno que nasce a verdadeira magia do nosso terceiro ponto de poder, as suas próprias mãos. Você já observou qual é o comportamento mais primitivo e imediato do corpo humano quando sente dor física?
Se você esbarra o joelho com força na quina de uma mesa, qual é o seu primeiro instinto? Você leva a sua mão até o local machucado. Se uma dor de cabeça intensa ataca, você naturalmente apoia a testa na palma das mãos. Se uma criança está chorando assustada, o que nós fazemos? Nós a envolvemos com os braços e usamos as mãos para acariciar e confortar. Isso não é apenas um reflexo neurológico aleatório catalogado pela ciência. É a sabedoria ancestral e divina do seu próprio corpo, lembrando a você que as suas mãos são terminais poderosos de energia. Elas são a extensão física direta do seu centro cardíaco. Tudo o que o seu coração consegue gerar, as suas mãos têm a capacidade de canalizar, de manifestar e de curar no plano denso da matéria. Quando grandes mestres tocavam as pessoas, eles não estavam fazendo um truque exclusivo para poucos escolhidos. Eles estavam utilizando o mesmíssimo veículo físico que você tem aí no final dos seus braços para transferir a mais alta frequência de harmonização para um sistema que estava em pane. Já parou para refletir que as suas mãos, exatamente agora, segurando o celular ou apoiadas na mesa, guardam essa mesma voltagem milagrosa, apenas esperando a ordem certa para despertar? A revolução espiritual definitiva da sua vida acontece no exato milissegundo em que você aprende a alinhar intencionalmente esses 3 centros sagrados. A mente enxerga a raiz do problema, o coração gera o combustível vibratório da cura e as mãos funcionam como os raios lasers que direcionam essa força criadora para a realidade visível. É a trindade da manifestação operando dentro da sua própria biologia. E, cumprindo o que eu prometi no início, nós não vamos deixar esse conhecimento flutuando no campo das ideias abstratas. Eu quero que você se prepare emocionalmente para a prática que vai reconfigurar a forma como você percebe a si mesmo. Não será necessário comprar cristais caros, entoar mantras complicados num idioma que você não conhece ou dominar posturas corporais difíceis. O universo é simples e exige de você hoje apenas 2 coisas: uma intenção inabalável e a sua presença no agora. Esta noite, quando o mundo ao seu redor silenciar e antes de fechar os olhos para dormir, você vai colocar em prática o método de alinhamento que vou guiar a seguir. E eu desafio você a observar com lupa como a temperatura das palmas das suas mãos vai se alterar de forma surreal e a clareza cortante com a qual você vai acordar amanhã. Chegou a hora de você abandonar a plateia, parar de apenas admirar os milagres nos livros antigos e assumir o palco da sua própria existência. Respire fundo, solte todo o ar dos pulmões, confie no poder que habita em você e preste muita atenção nas próximas instruções. Continuando nossa jornada de ativação, o que você faz a seguir é crucial e separa a simples tentativa do verdadeiro domínio. Após esses 30 segundos de massagem circular suave, você vai afastar o seu dedo lentamente, mas e aqui está o grande segredo milenar. Você vai manter a sua atenção mental absolutamente fixada e ancorada naquele exato ponto entre as sobrancelhas. Você consegue perceber como a sensação de pressão, de formigamento ou de calor continua lá, pulsando viva, mesmo sem o contato físico da sua pele? Isso acontece porque, no universo implacável da energia sutil, a regra de ouro é inflexível. Para onde a sua atenção é direcionada, a sua energia vital flui irremediavelmente. Você não estava apenas estimulando a epiderme ou os músculos cansados da sua testa. Você estava enviando um fluxo magnético concentrado para despertar um centro de percepção puramente espiritual que, para a maioria das pessoas, permanece adormecido desde a infância. Já imaginou quantas respostas você buscou freneticamente do lado de fora, implorando por conselhos alheios ou perdendo noites de sono mergulhado em ansiedade, quando, na verdade, a clareza cristalina de que você precisava estava adormecida bem aí, a milímetros de distância atrás da sua testa? O terceiro passo dessa prática monumental é a visualização ativa, e é aqui que o seu poder criador entra em cena de forma definitiva. Com os olhos ainda serenamente fechados e a sua consciência inteiramente mergulhada nesse espaço, eu quero que você permita que uma imagem surja na tela escura da sua mente. Imagine uma pequena e vibrante esfera de luz cristalina, ou talvez de um violeta profundo e elétrico, pulsando exatamente no centro do seu cérebro. Não force a imagem com o desespero do ego, apenas convide-a a existir. A cada vez que você inspira o ar para dentro dos pulmões, visualize essa luz se expandindo vertiginosamente, tornando-se mais brilhante, mais radiante,
incinerando completamente qualquer névoa de confusão mental, dúvida ou medo crônico que esteja obstruindo a sua visão interior. E a cada vez que você expira de forma lenta e controlada, sinta essa mesma luz enviando ondas de um relaxamento profundo e curativo que descem por toda a sua coluna vertebral, banhando o seu sistema nervoso central. Você já sentiu alguma vez o seu próprio ritmo cardíaco ecoando silenciosamente no centro da sua mente? Essa pulsação rítmica e quente que começa a se manifestar não é uma... Voltando a respirar em sua capacidade máxima, depois de ter passado uma vida inteira sufocado pelas regras e pela lógica castradora do mundo moderno. Contudo, apenas sentir a energia vibrar não é o destino final desta jornada. É meramente a preparação do solo para a semente que virá. O quarto passo é onde você assume, sem pedir permissão a ninguém, o seu papel de arquiteto da própria realidade, o estabelecimento do comando interno. A energia por si só, solta e sem foco, é um potencial bruto, como as águas revoltas de um rio selvagem. Ela necessita desesperadamente de uma direção clara para esculpir a matéria e gerar transformação palpável. Quando você sentir que o seu terceiro olho está latejando com essa presença indescritível, você vai declarar uma intenção silenciosa, porém com uma convicção tão inabalável que faria o universo inteiro pausar para ouvir. Pode ser um decreto firme como: eu abro agora a minha visão para a verdade divina. Eu desperto a minha clareza interior para guiar as minhas decisões, ou simplesmente, eu permito que a cura milagrosa flua sem barreiras através da minha percepção. Por que você acha que milhares de pessoas tentam meditar diariamente, leem dezenas de livros espirituais e ainda assim sentem que absolutamente nada muda na prática existencial delas? Porque elas conseguem acessar a quietude, mas fracassam miseravelmente em dar uma ordem clara e inegociável ao próprio espírito. Você já parou para refletir que talvez as forças invisíveis da criação estejam apenas aguardando em silêncio sepulcral para que você, de uma vez por todas, diga a elas o que você realmente exige ver e compreender nesta vida? Quando você funde essa energia recém-ativada com uma intenção afiada e pura, você forja um raio laser de manifestação que nenhuma ilusão ou falsidade terrena consegue rebater ou bloquear. E como você tem a certeza matemática de que essa prática de poucos e silenciosos minutos à noite está de fato reescrevendo a matriz da sua realidade física, porque os efeitos sísmicos dessa ativação não ficarão aprisionados nas paredes do seu quarto escuro. Nos dias imprevisíveis que se seguem a essa prática consistente, o cenário ao seu redor começará a se desdobrar de uma maneira tão radicalmente transparente que parecerá que uma venda grossa e empoeirada foi brutalmente arrancada dos seus olhos físicos. Você já se pegou no meio de uma conversa onde uma pessoa jurava que estava sendo honesta e que estava tudo perfeitamente bem, mas o seu novo olhar interno parecia atravessar o corpo físico dela, captando em uma fração de segundo a amargura oculta, a inveja disfarçada, ou o medo apavorante que se escondia por trás daquela máscara social tão bem ensaiada. Este ponto sagrado não serve para te proporcionar visões lúdicas de fadas ou delírios místicos completamente desconectados da realidade prática. Ele serve como uma espada implacável para te entregar a verdade crua, dolorosa e libertadora do momento presente. As manipulações alheias despencam e perdem todo o poder que tinham sobre o seu estado de espírito, simplesmente porque você agora consegue enxergar as intenções reais sendo forjadas no escuro, antes mesmo de as palavras envenenadas escaparem da boca de quem fala. Aquelas encruzilhadas da vida que antes te atiravam em buracos negros de pânico existencial, de repente se iluminam como rotas precisas de crescimento acelerado. Você parou de enxergar os obstáculos através da lente aterrorizada da mente fragmentada e passou a contemplar o propósito grandioso através da imensidão impenetrável da alma divina. Você percebe a magnitude indescritível do poder que está reivindicando de volta para si mesmo ao dominar esta técnica. Não encare isso como um mero exercício de relaxamento para dormir melhor. Encare como a retomada oficial do seu trono soberano. O momento em que você deixa de ser uma vítima cegada pelas circunstâncias e se ergue como o visionário incontestável da sua própria história. E é exatamente nesse abismo de memórias ocultas que a verdadeira transformação precisa acontecer. Pense com extrema sinceridade agora. Quantas vezes você tentou mudar a sua realidade, tentou curar uma dor física ou emocional e sentiu como se houvesse um muro de concreto invisível bem no meio do seu peito?
Aquelas feridas antigas, aquelas rejeições amargas e os lutos não processados que você jurou para si mesmo que o tempo já havia apagado, na verdade, nunca desapareceram. Eles apenas se alojaram na geometria sagrada do seu coração espiritual, transformando-se em densidade pura. Você já se perguntou por que atrai repetidamente as mesmas dinâmicas de sofrimento ou por que sente uma trava inexplicável toda vez que tenta dar um passo real em direção à sua própria luz? A resposta está nessa couraça que você construiu, tijolo por tijolo, para se proteger do mundo, mas que agora está sufocando a sua capacidade vital de canalizar energia. O universo não entende as palavras que você repete da boca para fora. Ele responde, de forma matemática e irrefutável, à assinatura vibracional que o seu coração emite o tempo todo. Se o seu peito está lotado de mágoas não digeridas, ressentimentos crônicos e culpas silenciosas, como você espera que a frequência cristalina da cura e do amor incondicional passe por aí sem encontrar resistência? É fisicamente impossível, e é por isso que a ativação deste segundo portal exige um ato de coragem absoluta, o ato de soltar. Você compreende hoje que o perdão, longe de ser um conceito moral, romântico ou religioso imposto pela sociedade para agradar aos outros, é, na verdade, a tecnologia espiritual mais avançada e egoísta que existe para desobstruir o seu próprio campo energético. Quando você se recusa a perdoar uma situação ou alguém, você não está punindo o outro. Você está bebendo veneno diariamente e bloqueando intencionalmente a sua antena de conexão com a fonte divina. Então, como destravamos isso na prática e acendemos esse segundo ponto? Da mesma forma que fizemos com a ativação do entendimento, quero que você traga a ponta dos dedos da sua mão dominante agora mesmo para o centro exato do seu externo, bem no meio do seu peito. Respire fundo, preenchendo os pulmões de ar até o limite, e comece a fazer movimentos circulares muito lentos e suaves sobre essa área. Não aplique força física, aplique a sua intenção mais pura. Enquanto você massageia esse centro magnético, faça a si mesmo a pergunta que dói lá no fundo da alma, mas que tem o poder de libertar. Qual é o peso emocional inútil que eu estou arrastando há anos e que hoje, neste exato segundo, eu decido definitivamente soltar? Feche os olhos por um breve instante e repita mentalmente, não com desespero ou súplica, mas com a firmeza inabalável de quem retoma o próprio poder cósmico. Eu abro o meu espaço interno. Eu libero a necessidade de controle. Eu permito que a inteligência divina flua através da minha dor. Retire a mão lentamente do peito e apenas sinta. Deixe a sua consciência inteira repousar nesse espaço oco e quente. Você consegue perceber uma mudança sutil na atmosfera ao seu redor? Talvez um alívio súbito e profundo, como se um espartilho de ferro tivesse sido desamarrado e você finalmente pudesse expandir os pulmões por inteiro. Ou quem sabe surja uma vontade repentina, quase irracional, de chorar em silêncio. Se as lágrimas vierem pelo amor de Deus, não as engula e não sinta vergonha. Cada lágrima derramada agora é a prova física de que blocos energéticos fossilizados por décadas estão se derretendo neste exato milésimo de segundo. O seu coração está, finalmente, voltando a pulsar na sua frequência de fábrica. E é unicamente a partir desse estado de vulnerabilidade consciente que a mágica da canalização energética se torna viável. E é estando com o peito aberto e vibrante que nos deparamos com a peça final do nosso quebra-cabeça evolutivo, o que nos leva de forma magistral ao terceiro e último portal do nosso circuito, o centro das palmas das suas mãos. Pense profundamente comigo. De que adiantaria ter a visão límpida do terceiro olho ativada e o amor incondicional jorrando do coração se você não tivesse o veículo físico perfeito para ancorar toda essa potência no mundo material? As suas mãos não são apenas ferramentas mecânicas, elas são os condutores elétricos diretos da sua alma. Elas são a extensão física exata do seu chakra cardíaco. Por que você acha que o nosso instinto mais primordial e selvagem, ao sentir uma dor aguda ou ao ver um filho se machucar, é imediatamente esfregar e colocar a mão sobre o local ferido? O seu corpo biológico sempre soube do poder absurdo que carrega. Foi apenas a sua mente hiperracional e a sociedade moderna que o convenceram de que você era incapaz. Para provar isso a si mesmo e ativar esse terceiro portal agora, quero que você junte as palmas das mãos e esfregue uma na outra com força e velocidade por alguns segundos. Crie calor real, crie atrito vigoroso. Agora, pare e separe as mãos muito lentamente.
deixando um espaço imaginário de uns 5 ou 10 centímetros entre elas. Relaxe os músculos dos ombros, mantenha a respiração fluida e leve toda a sua atenção, 100% do seu foco, para o centro exato das palmas. O que você está sentindo acontecer aí no meio? É um formigamento elétrico intenso? Uma pulsação que acompanha o ritmo do seu coração? Uma sensação térmica de que o ar entre as suas mãos ficou de repente denso, magnético, como se houvesse uma bola de energia flutuando e criando resistência? Isso que você está tocando não é fruto da sua imaginação. Isso é o prana puro. É a força vital fundamental que sustenta o universo, tornando-se tangível, real e respondendo instantaneamente ao comando da sua mente focada. Quando você atinge esse estado e alinha perfeitamente esses 3 pontos centrais à clareza cirúrgica na mente, a abertura incondicional no peito e o magnetismo vibrante nas mãos, o circuito final se fecha com perfeição. O triângulo sagrado está, enfim, plenamente desperto na sua biologia. Você deixa imediatamente de ser uma bateria isolada, fraca e cheia de dúvidas, e se pluga diretamente à rede de energia infinita do cosmos. A frequência divina entra límpida pelo topo da sua cabeça, desce iluminando a sua visão interior. É purificada e exponencialmente amplificada pelo amor do seu coração, e deságua de maneira torrencial pelas palmas das suas mãos. Você não está mais lutando para curar usando a sua própria energia limitada. Você se tornou o canal oco, perfeito e cristalino, por onde a inteligência suprema escolheu operar. Você consegue sequer mensurar a magnitude desta revelação? A cura não é algo que você faz, é algo que você permite. E agora que você tem o mapa e a chave em mãos, a única barreira que resta é a sua própria decisão de assumir essa responsabilidade luminosa e mudar a sua realidade para sempre. Aprofundando essa revelação impressionante, você já parou para pensar por que o nosso primeiro instinto, desde o momento em que nascemos, ao sentirmos qualquer dor física, é imediatamente colocar a mão sobre o local machucado? Se você bate o joelho na quina de um móvel, a sua mão vai direto para lá antes mesmo de você raciocinar. Se você sente uma pontada aguda na cabeça ou no peito, as pontas dos seus dedos massageiam a área quase que por conta própria. Você acredita, do fundo da sua alma, que isso é apenas um reflexo biológico automático, um mero acaso do desenvolvimento motor e da evolução darwiniana? Claro que não. O seu corpo físico, em toda a sua complexidade, carrega uma sabedoria ancestral impecável. Existe um conhecimento celular enraizado em você de que as suas mãos são a principal e mais acessível ferramenta de alívio, de conforto e de redirecionamento de energia que a natureza te concedeu. A verdadeira tragédia do mundo moderno é que fomos brutalmente condicionados a acreditar que o poder da cura está sempre do lado de fora, trancado a 7 chaves em prateleiras de farmácias ou restrito a consultórios. Nós terceirizamos a nossa saúde, o nosso bem-estar espiritual e a nossa paz mental para soluções externas, esquecendo completamente que o maquinário mais sofisticado de regeneração e reequilíbrio energético já foi instalado em nós no instante em que o nosso primeiro suspiro foi dado. Mas como nós podemos trazer esse maquinário adormecido de volta à vida ativa? Como ativamos esse terceiro e último ponto sagrado para completar o seu circuito interno de poder? O processo de religar essa força é de uma simplicidade tão chocante que a mente racional, cética e viciada em métodos complicados pode tentar rejeitá-lo num primeiro momento. Mas eu peço que você silencie as dúvidas agora e confie na experiência prática. Neste exato momento, independentemente de onde você esteja assistindo a isso, eu quero que você junte as palmas das suas mãos e comece a esfregá-las uma na outra. Faça isso com vigor, com presença absoluta, durante alguns bons segundos. Sinta o atrito físico. Sinta a pele se aquecendo rapidamente, despertando as terminações nervosas adormecidas. Agora pare o movimento e afaste as mãos muito lentamente, deixando apenas alguns poucos centímetros de distância entre elas. Feche os olhos por um segundo e preste atenção total a esse espaço vazio. O que está acontecendo aí no meio? Você consegue perceber um leve formigamento na ponta dos dedos? Uma resistência sutil e elástica, como se houvesse um ímã repelindo ou uma bola de calor invisível, trate, pulsando ritmicamente entre as suas palmas. Isso que você está experimentando não é fruto de uma imaginação romântica ou sugestionamento psicológico. Isso é a sua força vital. É o prana, o chi,
a energia eletromagnética do seu próprio ser sendo condensada, ativada e trazida para a superfície através do seu comando consciente. Você acabou de religar os cabos da bateria do seu corpo. As portas de transmissão energética acabaram de ser escancaradas. E agora preste muita atenção na mágica real que se manifesta quando unimos os 3 pontos sagrados que estruturamos ao longo dessa jornada. Imagine essa energia concentrada nas suas mãos como se fosse uma água curativa pura e cristalina. Sozinha, na superfície, ela já possui propriedades calmantes, mas é apenas quando ela se reconecta com a nascente profunda que o verdadeiro milagre da transformação acontece. Para que essa transmissão alcance o seu potencial máximo, capaz de dissolver bloqueios reais, você precisa casar essa energia com intenção e emoção genuína. Lembra do nosso primeiro ponto de ativação, o entrecenho? Ele funciona como o seu farol. É a visão clara e afiada da intenção focada na cura. Lembra do segundo ponto, o centro magnético do peito? Ele é o seu reator nuclear, o gerador inesgotável de compaixão e gratidão. Quando você alinha a sua mente na intenção inabalável de se curar, permite que o seu coração transborde de gratidão pela vida que pulsa nas suas veias, e então canaliza toda essa carga através das palmas das mãos aquecidas. Você cria uma trindade indestrutível de poder pessoal. O circuito se fecha. Aquele mestre carpinteiro de milênios atrás não demonstrava esse poder para ser idolatrado como uma anomalia inatingível. Ele o fazia para nos deixar o manual de instruções daquilo que a nossa própria espécie é capaz de realizar quando abandona as amarras do medo. Você deixa de ser um mero passageiro no seu próprio corpo e assume o papel de arquiteto da sua vitalidade. E o que exatamente você deve fazer com toda essa potência literalmente em mãos? Você a direciona para si mesmo em um ato supremo e revolucionário de autocompaixão. Pense naquela dor física ou emocional persistente que tem sido a sua sombra nos últimos tempos. Pode ser uma tensão crônica que trava os seus ombros, carregando um peso de expectativas e responsabilidades que nem são legitimamente suas. Pode ser aquele nó apertado na garganta, construído por milhares de palavras e verdades que você engoliu para manter uma paz falsa com os outros. Ou talvez seja aquele desconforto agudo no centro do estômago, gerado pela ansiedade paralisante de tentar controlar um amanhã que ainda não existe. Leve essas mãos ativadas, essas mãos que agora funcionam como extensões diretas do seu coração, e repouse-as com absoluta suavidade sobre o local que pede socorro. Não faça pressão física, não tente arrancar a dor à força de vontade, porque a cura verdadeira e duradoura nunca, em hipótese alguma, se manifesta através da violência ou do combate. Apenas permita. Permita que o calor, que a frequência elevada de amor e que a intenção dourada de luz fluam silenciosamente através dos seus dedos, penetrando os seus tecidos, banhando as suas células e acalmando o seu sistema nervoso. Converse com a sua própria biologia nesse momento de intimidade profunda. Diga ao seu corpo, no silêncio da sua mente, que é seguro relaxar, que a guerra invisível acabou, que você está finalmente assumindo o leme da embarcação e que, a partir de hoje, você cuida com honra e devoção da sua própria morada sagrada. Dando continuidade a essa engrenagem divina, precisamos olhar para as palmas das suas mãos, não apenas como partes anatômicas do seu corpo físico, mas como os emissores e receptores definitivos do seu sistema de luz. Você já parou para refletir profundamente sobre o porquê? Quando sentimos uma dor aguda, a nossa primeira e mais incontrolável reação, totalmente instintiva e irracional, é levar a mão imediatamente ao local que está latejando? E quando uma criança que você ama está ardendo em febre ou chorando de pavor no meio da noite, quem te ensinou a repousar a mão suavemente sobre a testa dela para acalmá-la? Nenhum manual de instruções te ensinou isso. Nenhuma escola formal te deu um diploma para executar esse gesto. Essa atitude nasce de uma sabedoria ancestral gritante, um conhecimento gravado a fogo na sua memória celular que sabe que as suas mãos são verdadeiros portais de alívio e restauração. No entanto, o que torna esse mecanismo biológico e espiritual verdadeiramente fascinante é a sua via de mão dupla. Suas mãos não servem única e exclusivamente para projetar a sua intenção de cura para fora. Quando elas são devidamente despertas através da prática, transformam-se em antenas parabólicas de altíssima precisão. Elas passam a escanear e a ler o campo energético ao seu redor de forma palpável. Você começa a sentir quase como se pudesse tocar no ar,
onde a energia do seu próprio corpo estagnou, onde mora o desequilíbrio que a mente consciente ignora. É exatamente como se você de repente encontrasse o interruptor de um holofote interno, iluminando cantos da sua própria biologia que antes estavam mergulhados na escuridão. E agora, com essa consciência tátil ativada, você pode tocar a dor com uma intenção afiada e cirúrgica. E é precisamente aqui que chegamos ao grande clímax da nossa jornada, o segredo monumental que amarra todas as pontas do que viemos construindo até este minuto. Quando você alinha e acende esses 3 pontos vitais, a percepção mental, o centro do peito e a palma das mãos, em uma sequência unificada e intencional, você não está executando pequenos exercícios isolados. Preste muita atenção no que vou lhe dizer agora. Você está dando a partida em um circuito elétrico espiritual de altíssima voltagem, fechando a geometria que os antigos mestres reverenciavam como o triângulo sagrado do ser. Quando essa malha de força se forma e começa a pulsar dentro do seu campo vibracional, a sua realidade interna muda completamente de dimensão. E como essa tecnologia invisível opera na prática, o seu chakra frontal, agora limpo e desperto, te entrega a visão. Uma visão cortante que rasga o véu do seu próprio ego e enxerga a raiz do bloqueio sem os filtros sabotadores do medo. Em seguida, o seu coração ativado entra como o combustível supremo. Ele transborda a frequência avassaladora do amor incondicional, a única força motriz do universo, com poder real para derreter traumas cristalizados. E para finalizar a obra, as suas mãos assumem o papel da ação direcionada, canalizando esse fluxo de amor puro com a precisão letal de um laser para o exato local, no seu corpo ou no corpo do outro, que implora por restauração. Visão cristalina da mente de Deus, amor inabalável do coração de Deus e a ação transformadora das mãos de Deus operando livremente através de você. Foi exatamente essa a tecnologia consciencial que Jesus utilizava para materializar as suas curas absolutas. E adivinhe só, essa mesmíssima engrenagem adormecida que está instalada dentro de você, apenas esperando o comando de ignição. A partir disso, surge a revelação mais libertadora que você vai escutar e que quebra séculos de interpretações religiosas distorcidas. A verdadeira cura da alma e do corpo não é um milagre externo, não é um pacote de emergência que você precisa implorar aos prantos para que um Criador distante, sentado nas nuvens, jogue lá do céu por pena de você. A cura é um mecanismo interno de recalibragem. Ela é engatilhada e disparada no instante exato em que você para de lutar contra a correnteza e alinha a sua vontade pessoal com a vontade cósmica maior. No milissegundo em que a sua mente abandona a crença tóxica de que você não é digno de saúde, quando o seu peito destranca as velhas portas de chumbo para aceitar o amor que o universo quer te dar, e quando as suas mãos se entregam como ferramentas vivas, você e a fonte se fundem. Vocês operam como uma única entidade. E eu te pergunto, olhando no fundo da sua alma, que tipo de doença severa, que tipo de trauma profundo ou ciclo de miséria tem força suficiente para resistir a essa unidade perfeita de luz? Absolutamente nenhuma. É exatamente a esse estado de fusão que os grandes místicos se referiam quando falavam sobre agir em nome de Cristo. Nunca, em momento algum, tratou-se de repetir um nome em voz alta, como se fosse uma senha mágica vazia para abrir uma porta. Tratava-se, sim, de encarnar a frequência que ele representava, a ponte inquebrável entre a matéria densa e o espírito livre, a sincronia imaculada entre o seu desejo humano e o propósito sagrado. Quando esse triângulo ganha vida, você abandona o papel de vítima doente mendigando alívio e se eleva à posição de canal soberano e intencional da restauração divina. Isso muda tudo, não muda? E a beleza mais poética e desconcertante de tudo isso é que a prática para acender esse circuito, que faremos juntos a partir de agora, beira o absurdo de tão simples. Esqueça a ideia de que o poder espiritual exige rituais exaustivos, sofrimento, sacrifícios complexos ou décadas de isolamento em uma montanha. A verdadeira e absoluta majestade mora na pureza cortante da sua intenção e na densidade da presença pacífica que você consegue ancorar no agora. Quando você realizar essa ativação, sentindo esse triângulo de energia vibrar de forma real dentro das suas células, a sua biologia vai compreender de imediato o porquê de esse segredo ter sido tão ferozmente protegido das massas ao longo da história humana. Portanto, vamos ancorar toda essa sabedoria na prática corporal neste exato momento, sem qualquer pressa, julgamento ou complicação desnecessária.
Se você estiver em um ambiente seguro e tranquilo agora, eu te convido a entrar nessa experiência enquanto a minha voz te guia. Você não precisa buscar por adereços externos, acender incensos ou criar um cenário místico. O seu laboratório é o seu próprio corpo, o seu foco e a sua respiração. Caso você esteja no trânsito, no trabalho ou impossibilitado de pausar agora, não sinta nenhuma frustração. Apenas absorva as informações e guarde-as para colocar em prática esta noite, logo antes de se entregar ao sono. Esse período noturno é, de fato, o terreno mais fértil e receptivo para a sua ativação, pois a sua biologia abaixa as defesas defensivas e o seu campo sutil se escancara. Vamos iniciar pelo primeiro vértice do nosso triângulo de poder, o centro da intuição. Encontre uma postura em que a sua coluna fique ereta, mas o seu corpo não grite de tensão. Permita que os seus olhos se fechem lentamente, cortando o cordão umbilical com os problemas e distrações do mundo exterior. Puxe o ar de forma vasta e profunda para dentro dos pulmões, repetindo isso por 3 vezes contínuas, soltando o peso invisível dos ombros a cada exalação. Agora, com extrema gentileza e presença plena, leve a ponta do seu dedo indicador até a região que repousa exatamente entre as suas 2 sobrancelhas. Comece a desenhar pequenos e lentos círculos invisíveis nessa área da pele, mantendo esse toque hipnótico durante 30 segundos ininterruptos. Enquanto você faz esse movimento de massagem sutil no seu portal da visão, apenas observe a tensão derretendo. Ao chegarmos neste ponto da nossa jornada, eu quero que você feche os olhos por um breve instante e sinta o peso de tudo o que foi revelado aqui hoje. O que você acabou de experienciar não foi apenas uma aula ou um conjunto de instruções técnicas. Foi o despertar de uma memória celular que estava latente em você, aguardando o momento exato em que a sua consciência estivesse madura o suficiente para aceitar a sua própria grandiosidade. Olhe para a sua trajetória até este segundo e perceba como cada desafio, cada dor e cada busca incessante te trouxeram precisamente para este encontro com a sua essência. Você descobriu que a cura não é um milagre externo reservado a poucos eleitos, mas uma tecnologia divina instalada no seu próprio DNA desde o seu primeiro suspiro. O caminho que Jesus trilhou, essa maestria absoluta de curar a partir de dentro, não era um espetáculo de poder para ser apenas admirado, mas um mapa detalhado para ser seguido por você. Imagine agora a força desse triângulo sagrado que você aprendeu a ativar. No centro da sua testa, o ponto da visão divina removeu as escamas da dúvida e devolveu a você a clareza para enxergar além das aparências. No seu coração, o portal do amor incondicional foi escancarado, permitindo que a frequência da gratidão dissolva qualquer resistência que ainda restasse. E finalmente, nas palmas das suas mãos, você sentiu o pulsar da manifestação, a energia pura pronta para ser transmitida e para transformar a matéria. Quando esses 3 pontos se alinham, você deixa de ser apenas um observador passivo da realidade para se tornar um canal ativo da inteligência benevolente do universo. Você compreende que a cura que tanto buscava fora, em remédios, em aprovações ou em fugas, sempre esteve pulsando silenciosamente no âmago do seu ser, esperando apenas por um comando consciente e uma intenção limpa para se manifestar. Esta noite, quando o silêncio do mundo lá fora se estabelecer, eu te convido a realizar essa prática com a solenidade que a sua alma merece, não como uma obrigação, mas como um reencontro apaixonado com quem você realmente é. Permita que o calor das suas mãos e a luz da sua intenção penetrem nos lugares mais profundos onde a dor ainda tenta se esconder. Saiba que, ao fazer isso, você não está sozinho. Você está se unindo a uma linhagem milenar de buscadores e curadores que entenderam que a verdadeira soberania interior nasce da coragem de olhar para dentro. O medo não tem mais morada onde a luz da consciência foi acesa. A partir de agora, você carrega consigo a chave para abrir a porta que sempre esteve destrancada, bastando apenas o seu sim para que Deus, o universo ou a fonte criadora faça o restante através de você. O fato de você ter permanecido aqui até o final é a prova irrefutável de que você está pronto para esse próximo nível. A maioria das pessoas busca apenas o entretenimento rápido e superficial, mas você escolheu a profundidade, e isso é o que define um verdadeiro escolhido. Por isso, a nossa caminhada não termina quando este vídeo acabar. Ela se fortalece na troca. Eu quero muito saber como foi a sua experiência com a ativação dos 3 pontos. Depois de realizar a prática esta noite, volte aqui e deixe o seu relato nos comentários.
O que você sentiu? Qual foi a sensação nas suas mãos e no seu coração? As suas palavras podem ser o gatilho de cura que outra pessoa, do outro lado do mundo, está precisando ler agora mesmo para também se sentir encorajada a despertar. Se este conhecimento tocou uma corda profunda na sua alma, se você sentiu uma verdade que não pode ser explicada apenas pela lógica, deixe o seu like como um selo de compromisso com a sua própria evolução. Compartilhe este conteúdo com aquela pessoa especial que você sabe que está atravessando um momento de escuridão ou de busca espiritual intensa. Às vezes, um simples vídeo é o farol que evita um naufrágio emocional. E claro, se você deseja continuar desbravando esses mistérios sagrados e aplicando a espiritualidade prática no seu dia a dia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, honramos a sua sensibilidade e oferecemos as ferramentas para que você floresça em toda a sua potência divina. Lembre-se sempre, ao caminhar pelo resto do seu dia, a cura não é algo que você vai encontrar em algum lugar do futuro. Ela já vive em você. Ela sempre foi sua. Você apenas precisava deste instante sagrado para se lembrar disso e, finalmente, assumir o seu lugar de direito na luz, paz e luz na sua jornada.